Vou fechar o círculo do começo da nossa conversa e falar um pouquinho mais de 2026, com duas perguntas mais objetivas. A primeira, a gente sabe que um dos objetivos da direita e da extrema-direita é a maioria absoluta e incontestável no Senado, em particular. Então, a pergunta do Pedro foi sobre Senado. Você fez a resposta sobre a tua candidatura, mas eu queria ouvir, inclusive, estratégias mesmo do campo progressista que você acha que possam funcionar para ganhar voto, né? Porque, no fim das contas, é disso que se trata. Tem o debate político, mas tem também uma parte muito concreta que é voto, né? E também sobre a corrida presidencial. Manuela, eu queria te ouvir, porque eu saí de férias há 3 semanas e o Lula estava já tinha perdido a eleição de 2026 para muitos analistas. E assim, claro, né, a política é muito dinâmica, o noticiário é muito dinâmico, e o Lula é um político muito hábil e que sabe aproveitar oportunidades eleitorais, inclusive. E também não vai se conter em usar tudo que tiver, todo tipo de recurso que tiver a seu alcance. Mas a gente tem também ainda muitas dificuldades. Tem nomes na direita que têm muito potencial, tanto na família Bolsonaro quanto o governador Tarcísio de Freitas, que agora está abalado, mas segue muito forte, quanto, eventualmente, até o Eduardo Leite, que você conhece bem aí no Rio Grande do Sul, pode se viabilizar como candidato da centro-direita, do centro aí, do Kassab, embora até aqui o Kassab tenha apostado mais no Ratinho Júnior. Então, eu queria te ouvir sobre os caminhos que você está enxergando para as eleições de 2026. Com relação à questão presidencial, eu acredito que todos nós sabemos que vai ser uma eleição polarizada, né? Que vai ser uma eleição em que o presidente Lula deve se esforçar e acho que tem conseguido para garantir a permanência da maior base possível. Evidente, tu fala isso, né, Flávia, que a política ela é muito dinâmica e ela é cada vez mais dinâmica e a gente está operando com métricas e com critérios ou categorias que são categorias novas. Vê bem, quando eu comecei a fazer política, a gente, né, debatia, eu lembro no ano de 2017, uma vez eu cheguei numa reunião e falei, o Bolsonaro vai se eleger. E aí eu ouvi uma resposta que era uma resposta comum, não vai. Por quê? Porque ele não tem um partido nacional e tempo de TV. Então, eram categorias muito consolidadas desde a primeira eleição presidencial de 89. As coisas mudaram. Por que eu estou falando isso? Para dizer que tudo pode acontecer, né? Mas acredito eu, com a disputa e com a intensidade da disputa política, o presidente Lula torna-se o favorito. O exemplo do tarifaço ele é bom porque ele mostra que quando o Lula vai para a política, ele é o campeão disparado. Né? E a eleição é um processo de disputa política, ou seja, acho que isso o posiciona como candidato com mais condições de vencer. Eu fiquei te ouvindo e pensando, não sei se Eduardo Bolsonaro vai poder ser candidato, se ele for cassado, porque ele vai ter o certo seria ele ser cassado por faltas, né? Porque ele está passeando nos Estados Unidos com o dinheiro de quem manda Pix para ele. Eu fico impressionada com a covardia dessa gente, porque eu queria fazer um ano do meu doutorado fora e eu esperei o governo Bolsonaro acabar para eu ir, né? E eles nem ameaçados são e na primeira já sai correndo desesperado, fazendo teatro, prejudicando a economia nacional com o tarifaço. Eu não sei se o Eduardo vai poder ser candidato. O governador Tarcísio vai mesmo abrir mão de uma candidatura à reeleição do mais importante estado do país para disputar contra um candidato que é o presidente, que portanto é o favorito, ou vai esperar 4 anos? Eu vejo eles com bastante problemas para resolver a equação. Bolsonaro vai ser preso, né? Bolsonaro preso, como fará campanha para Michele, se não poderá fazer campanha porque estará preso? Né? Como é que vai se dar isso? Como eles lidariam com a candidatura de Michele, né, que sempre se coloca como candidata, mas que todos dizem será candidata ao Senado. Então eu vejo que eles têm problemas para escolher o nome, né, para conseguir se posicionar. Agora, óbvio, a gente viu em São Paulo com o que foi a construção do Marçal, que também esse espaço é um espaço
mais politizado, digamos assim, de ideias mais aglutinadas, né? Que não vou dizer qualquer player, mas que muitos players podem surgir para ocupar, porque eles conseguiram organizar um grupo a partir de ideias. A gente pode refutar as ideias, mas a extrema-direita está organizada a partir de ideias. Também não sei qual é a condição do governador Eduardo Leite ser candidato, é um debate muito vivo aqui no Rio Grande do Sul, como vocês podem imaginar, mas ele já renunciou uma vez ao governo, né? O Eduardo já fez isso, já renunciou e já não foi candidato, né? Já não conseguiu ser. Por quê? Porque ele é um político com grande visibilidade e foi 2 vezes governador do meu estado, mas com nenhum acúmulo de interlocução nacional. Ele nunca foi deputado federal, ele nunca foi senador, ele nunca foi sequer deputado estadual. Ele só foi vereador de Pelotas, a cidade dele, que é a cidade do meu pai, foi professor a vida inteira, então eu me relaciono com ele há bastante tempo por causa disso, mas ele foi vereador e prefeito. E isso também é uma das fragilidades dele, né? Imagina a pessoa que sempre ficou na política mais local e vai lidar com o Kassab, né? O cara que opera melhor a política brasileira. Não sei. Pode ser que os interesses de ambos coincidam? Pode ser, porque a candidatura do Ratinho é uma candidatura posicionada à extrema-direita. E isso dificulta um pouco a situação do Kassab e do PSD, que é um partido que tem gente, por exemplo, como o Eduardo Paes, mais próximo do presidente Lula. Então, talvez a radicalidade da candidatura do Ratinho faça com que surja uma oportunidade para que o Eduardo seja o candidato. E como eu costumo brincar com o pessoal aqui, o Eduardo, que é um cara, acho que 1 ano mais novo que eu, deve ter 42, 41 anos, ele dar essa desfilada na eleição nacional, nesse momento, pode ser bastante importante para ele apresentar as ideias dele, né, conseguir se posicionar. Com relação ao Senado, acho que são duas coisas que aparentemente podem ser contraditórias, que eu vou te dizer, tá, Flávia? Primeiro, eu acho que a eleição mais importante mesmo, porque a dimensão de ameaça que o bolsonarismo, que a extrema-direita constrói a partir do Senado, é muito grande para a democracia. Muito grande. Quando eles dizem que querem ter maioria lá e os planos para executar com essa maioria, a gente vê o foco central na ameaça aos 3 poderes, à vida institucional brasileira, aquilo que que na prática, né, opera a vitalidade democrática do país. Basta ver que eles questionam o TSE, questionam todo o sistema, né, toda a vida institucional brasileira é questionada por eles. Nesse sentido, acho que nomes com competitividade devem ocupar essa disputa. As pesquisas do meu estado do Rio Grande do Sul mostram que eu, mesmo estando 6 anos sem mandato, sou o nome com mais competitividade no nosso campo. Fico muito feliz com isso, né? Porque alguém que abre mão. Quando eu falo abrir mão, eu me irrito comigo mesma, porque eu não abri mão, né? Fizeram com que eu tivesse que tomar decisões que eu tomei, né? Foram anos muito difíceis, os anos que eu e a minha família vivemos. Mas ainda ser o nome com mais possibilidade eleitoral me anima muito. Ao mesmo tempo, eu sou alguém com profunda responsabilidade. Eu acho que a unidade, a construção de uma chapa única é muito mais importante do que eu estar nessa chapa. E uma terceira coisa, também acho que o que pode viabilizar as candidaturas é o posicionamento político, é a agenda. A extrema-direita tem nos dado sinais claros sobre isso, né? Então, é preciso que haja essa unidade mais ampla, mas com um programa claro. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul com diversos partidos, né? Nem eram só os partidos, mas lideranças políticas de PT, PDT, PSB, PSOL. Eu disse, olha, pessoal, essa ideia de que a amplitude precisa resultar numa agenda de centro, para mim, é errado. Né? Eu não acho que a amplitude e a unidade precisa abafar. Eu sei que eu já falei isso no início do programa, mas precisa abafar. E essa não é a trajetória da esquerda exitosa. Vê bem, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 forças políticas, talvez sejamos o único lugar em que as 2 tradições de esquerda, com muitas vitórias eleitorais, tiveram um longo caminho. O trabalhismo, com Brizola, né? O trabalhismo tinha uma agenda clara, tinha uma agenda importantíssima, com centralidade na educação pública, tinha os seus antagonistas. O Brizola era um cara que sempre deixava claro quem eram seus adversários, né? E o petismo
Também, o petismo tinha uma agenda clara, orçamento participativo, participação popular, ética na administração da coisa pública, inversão de prioridades, como dizia Olívio Dutra, né? A prioridade são as políticas populares e não as concessões para determinados segmentos. Então, eu estou dizendo isso para dizer que as experiências de êxito que nós tivemos, mesmo que fosse num contexto histórico diferente, são experiências com agenda clara. Né, com uma agenda clara, com um programa claro e que ampliava a partir da agenda, né, e não a partir só da necessidade de aliança ou coisa parecida. Nessa reunião da segunda, ficou definido para qual partido você vai? Acho que a reunião não teria essa intenção de resolver uma decisão que para mim é tão séria, né? Porque eu só militei num partido a minha vida inteira, então romper foi algo muito difícil. Mas eu estou com bastante tranquilidade, eu vou tomar essa decisão, o prazo é em abril, eu não tenho por que tomar essa decisão muito antes de abril. Estou conversando, estou ouvindo e estou pensando, porque partido para mim é uma coisa séria. Eu sei que é um pouco fora de moda isso no Brasil, mas para mim é uma coisa séria, né? E eu estou pensando com a responsabilidade que sempre tive com o único que eu fui filiada. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.